Aqui eu quero falar sobre namoro, noivado e casamento no padrão de Deus, porque Deus regula ou ordena ou diz como deve ser a vida do seu povo em todas as áreas. E o namoro, o noivado e o casamento entre crente e descrente é um pecado contra Deus e contra a sua aliança. Então a Bíblia ensina que Deus tem um povo separado chamado igreja, com quem ele vive em aliança de sangue, soberanamente administrada por meio de promessas, mandamentos e juízos, que tem promessas e deveres. Esse povo que no Antigo Testamento foi representado por Israel e agora é plenamente revelado como a igreja de Jesus Cristo, é chamado a viver de modo distinto, diferente, em todos os aspectos da vida, segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 2,9, por exemplo, o texto diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jeremias 30:22 diz: e serei vosso Deus, e vós serei o meu povo. Então a aliança que Deus tem com o seu povo proíbe casamento com os que não são povo de Deus, estão em aliança. Desde a antiga aliança, Deus proibiu casamentos com aqueles que não compartilham a fé da aliança. Por quê? Porque o casamento é uma união espiritual e pactual, não apenas um contrato emocional ou social. Deuteronômio 7:3-4 diz: não contrairás matrimônio com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas desviaram teus filhos de me seguir. Em Esdras 9:10, você vê o próprio Esdras, o homem piedoso, ordenou que os homens de Israel abandonassem esposas e filhos que tinham com mulheres estrangeiras, pois essa união profanava a aliança, não por etnia, mas por vínculo com Deus, vínculo de pacto, por serem pessoas sem pacto com Deus. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Jesus, em João 8:39-44, afirmou que nem todo descendente de Abraão era de fato filho de Deus, mas apenas os que faziam as obras de Deus, transformados pela graça de Cristo. Paulo afirma: nem todos de Israel são de fato israelitas, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então aqueles que vivem em fé, na fé em Jesus Cristo. Logo, a verdadeira igreja composta dos regenerados em Cristo é o Israel espiritual, e o casamento é um vínculo profundo demais para ser feito fora da identidade espiritual. Namoro, noivado e casamento com incrédulos, pecado contra a aliança de Deus e contra Deus. A Escritura é clara em dizer em 2 Coríntios 6,14: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão há entre a luz e as trevas. Esse texto não é o contexto sobre casamento em si, mas o seu princípio se aplica, porque de fato, se não há comunhão entre luz e trevas, por que haveria comunhão entre o crente e o descrente no casamento, né? Quais são os efeitos espirituais de um casamento, um namoro, um noivado entre crente e não crente e descrente? Conflito no culto do domingo, por exemplo: o cônjuge incrédulo resistirá à adoração verdadeira. Conflito na educação dos filhos: quem casou, né? O crente ensinará a lei de Deus, mas o descrente ensinará qualquer coisa contrária. Conflito nos valores familiares e sociais: o crente vive pela Escritura e o descrente pela cultura do mundo, em tudo que essa cultura exige, pressiona, impõe. E se já está casado com um descrente, qual é a situação? A Bíblia reconhece que se um crente se converte depois do casamento, deve continuar com o cônjuge, desde que o descrente aceite viver pacificamente com ele, com o crente, respeitando a fé do crente e a nova vida do crente. Veja 1 Coríntios 7:12-15, o que chega a dizer: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em habitar com ele, não a deixe. Deus nos chamou para a paz. Mas isso não justifica que crentes iniciem relações com incrédulos, pois esse texto trata de um caso de conversão após o casamento, não de desobediência voluntária. Então, veja o ponto aqui: se o texto está dizendo continue com o descrente, se o descrente quiser, ele também está dizendo, se o descrente não quer, o divórcio é o caminho, porque Deus nos chamou para a paz. Nesse caso aí, não estou aqui justificando divórcio em qualquer circunstância, mas você vê como é séria essa questão de relação com alguém que não é da mesma aliança. A doutrina reformada e a confissão de fé é entendida historicamente como a mesma fé cristã. Não existe várias
várias posições cristãs sobre o mesmo tema. Não, alguém está errado nessa história. Então não existe assim, o cristianismo católico entende isso da Bíblia e está certo, mas o cristianismo das Testemunhas de Jeová entende isso e está certo também, e o dos diversos tipos de presbiterianismo entende isso, mas está certo também, e os diversos tipos de batistas, de assembleianos, de não sei o que, está todo mundo certo, mesmo até dizendo o contrário do que diz a Bíblia. Não está. E aí, historicamente, a reforma protestante concluiu o retorno para a Escritura, especialmente com Calvino e os puritanos, de maneira que o que se diz de reformado, calvinista, puritano, está se dizendo o seguinte: esse é o cristianismo verdadeiro, há só essa posição bíblica e não há outra. Qualquer coisa contrária a isso não é cristianismo verdadeiro. Então, a Confissão de Fé, no capítulo 24 do Matrimônio e do Divórcio, ensina o seguinte: que os que professam a verdadeira religião não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem com quaisquer que sejam visivelmente ímpios em sua vida. Ou seja, é pecado eclesiástico casar-se com alguém que não professa a verdadeira fé. O mesmo se aplica ao namoro, que é preparatório ao casamento. Então, nós devemos, para prevenir, que os jovens crentes devem ser instruídos desde cedo sobre o caráter pactual do casamento. Pastores e pais devem zelar por orientar com firmeza e amor, advertindo contra envolvimentos com descrentes. A liderança da igreja deve acompanhar casos de namoro irregular, orientando biblicamente os envolvidos a abandonarem. Para corrigir, se alguém está em namoro com um descrente, deve ser chamado ao arrependimento, Mateus 18. Se houver persistência, a igreja deve considerar medidas disciplinares com vista ao resgate da alma, 1 Coríntios 5,5. Se já se casou pecaminosamente, o casal não deve se separar, mas o crente deve viver de forma santa, orando pela conversão do cônjuge. E aí vai ficar disciplinado, vai ser uma situação bem mais difícil, vai ter que ser avisado sobre todos os problemas e ameaças que virão, porque tomou uma decisão contrária, e vai servir de exemplos para as gerações posteriores, tanto dentro da igreja, mau exemplo, quanto fora da igreja, quanto os seus filhos, né? Então, por isso, esse tema é tão importante. Eu queria dizer, como conclusão, que o crente que entra em namoro ou casamento com o incrédulo quebra a aliança espiritual com Deus em nome de um vínculo emocional que Deus não aprova. Isso é mais do que imprudência, é pecado gravíssimo. Por amor a Cristo e ao pacto da graça, todo cristão verdadeiro deve preservar a santidade do casamento, buscando união apenas com quem também pertence ao corpo de Cristo. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Marcos 3,25 diz: a casa dividida contra si mesma não pode subsistir. E desunião na Bíblia tem a ver com ser contrário aos únicos padrões de Deus: padrão de fé, padrão de comportamento, padrão de culto, padrão de família, de relacionamento. Então, eu deixo essa reflexão sobre namoro, noivado e casamento, com destaque no pacto, para que nós tenhamos atitudes preventivas ou corretivas no padrão de Deus, para que Deus seja glorificado sobre tudo e nós não venhamos a viver debaixo de juízo. Que Deus nos abençoe.